Começando o dia com essa obra-prima do nosso cancioneiro, Volta Rita, que eu perdoo a facada. Isso é muito amor no coração. Volta Rita, que eu retiro a queixa. Isso é ô paixão danada. Muito bom. Bom dia para vocês. Nós estamos hoje iniciando a nossa penúltima aula do curso de Semiologia 2, nossa penúltima aula teórica. E nós vamos abordar aí a semiologia das doenças renais. Vamos iniciar a gravação. E é isso. Hoje, então, é o que nós vamos abordar aí, semiologia das doenças dos rins e das vias urinárias. Vocês vão observar, vão acompanhando aí ao longo da aula, e vão observar que as doenças dos rins e das vias urinárias produzem poucas manifestações clínicas. São manifestações muito características, mas não são muito numerosas. E são manifestações geralmente ricas, bem perceptíveis. E vocês vão ver que, dependendo do território dos rins e das vias urinárias que a gente atingir, nós vamos ter manifestações clínicas específicas daquela área. Então é muito importante. Qual é o objetivo da aula? É que vocês, a partir das manifestações clínicas, primeiro, consigam definir que o paciente tem doença dos rins ou das vias urinárias. Então, primeira coisa, a pessoa está queixando isso aqui para mim. O paciente chegou e está reclamando tais e tais sinais e sintomas. Isso deve ser uma doença dos rins, ou deve ser uma doença das vias urinárias. Em seguida, vocês devem ser capazes de dizer qual síndrome o paciente tem. É uma síndrome obstrutiva das vias urinárias? É uma síndrome nefrítica? É uma síndrome nefrótica? É uma doença renal aguda ou insuficiência renal aguda? É uma doença renal crônica ou insuficiência renal crônica? Para que lado eu vou? E depois que você conseguir identificar qual doença, você saiba explorar esse quadro, saiba pedir os exames complementares para chegar ao diagnóstico. Então, repetindo, primeiro requisito para vocês compreenderem essa aula, entenderem quais são as manifestações clínicas que sugerem doença dos rins e das vias urinárias. Segundo, identificar qual a provável síndrome que você está diante dela. Terceiro, investigar as causas, investigar esse problema a fundo, saber fazer exames complementares. Nós vamos devagar nisso, vamos em 2 aulas. Hoje nós vamos abordar os primeiros tópicos e na segunda aula a gente conclui com as diversas síndromes. Bom, então essas doenças, elas, como eu já disse, produzem síndromes clínicas bem definidas, e geralmente essas síndromes clínicas estão associadas à região, à área dos rins ou das vias urinárias que estiverem acometidas. Então nós temos que quando você atinge o glomérulo, quando você tem uma doença glomerular, a clínica será através de síndrome nefrótica ou nefrítica. Então, quando eu falo síndrome nefrótica ou síndrome nefrítica, nós vamos ver como é que elas são, eu estou dizendo que provavelmente é uma doença glomerular. Eu tenho doenças que atingem a região tubular, o túbulo, os túbulos renais e os interstícios. E aí, nesse caso, o paciente geralmente manifesta uma falência renal aguda. Eu posso ter doença das vias urinárias, as doenças obstrutivas e as doenças infecciosas, cujas manifestações clínicas vão ser também características dessas doenças. E eu posso ter a insuficiência renal crônica ou doença renal crônica, que é caracterizado por uma falência renal global. O paciente, então, perde a função renal de forma global. Doença em qualquer território dos rins e das vias urinárias pode causar uma falência renal global. Então, isso aqui não é uma doença específica, é resultado das demais doenças do rim e das vias urinárias, principalmente dos rins. Vamos, então, para nós entendermos o que nós estamos falando, rever o que é glomérulo, o que é túbulo, o que é isso, vamos fazer isso de maneira rápida, né? Essa recuperação de conceitos, essa recuperação de conhecimentos, sempre é importante para que você consiga
saber do que nós estamos falando. Então, nós vamos entrar nessa pequena revisão geral. Aí estão os rins, que são dois órgãos, né? Eles são órgãos pares, eles se localizam no abdômen posterior, eles ficam abaixo da musculatura da região lombar e recobertos pelo peritônio. Então, são órgãos retroperitoneais, de maneira que eles projetam muito mais para trás do que para a frente no abdômen, né? São órgãos que ficam muito ocultos, porque na frente deles estão todas as outras vísceras abdominais, o fígado, os intestinos, o estômago, o baço, e ele fica projetado numa região que você tem uma musculatura muito desenvolvida sobreposta a ele. Lembrando bem onde fica o rim, o polo superior fica abaixo das últimas costelas. E o polo inferior vai terminar mais ou menos em torno de 4 a 5 dedos abaixo dessa região das últimas costelas. Aqui que ficam os rins. Ele é mais baixo na região lombar. Importante na hora da gente identificar manifestações clínicas. O rim é formado por uma região externa chamada córtex. Essa córtex é onde estão a maioria das unidades funcionais dos rins, as unidades filtradoras do sangue, e você tem a medular renal, que é formada principalmente por vias coletoras. Essas vias coletoras confluem e vão formar os cálices renais, que são essas regiões aqui, os cálices renais. E os cálices renais confluem em forma da pelve renal, e da pelve renal sai o ureter. Entram nessa região que sai a ureter, chamada renal, para a artéria renal, sai a veia renal. Isso aí, macroscopicamente, que é o que você tem região cortical, região medular, pelve renal, e a saída do ureter, renal, onde você tem os vasos renais. Bom, se você for fazer a anatomia microscópica do rim, você vai ver que ele é formado, as unidades funcionais, as pequenas unidades para trabalho do rim, são formadas por uma artéria chamada artéria eferente, uma artéria chamada artéria eferente. E ela tem um movimento capilar chamado glomérulo, que é recoberto dessas estruturas aqui chamadas de odócitos. O glomérulo recebe do sangue, o sangue vem pela artéria eferente, uma parte vai embora direto pela artéria eferente, outra parte é filtrada desse movimento, esse movimento capilar, e o fio do sangue joga esse filtrado no tubo com o duto proximal. Aqui então vai filtrar renal. Esse filtrado renal, aqui do glomérulo, segue pelas estruturas musculares e vai sendo preparada a urina. A urina é preparada a partir de trocas entre os dutos renais, os capilares, peritoneais. Aqui há uma troca de material, algumas são reabsorvidas para a circulação e outras seguem para formar a urina. Aqui a artéria eferente, capilares, peritoneais e os dutos renais. Quando a gente desmexe isso, a estrutura é mais ou menos assim. O sangue entra pela artéria eferente, não começa a ser filtrado. Parte vai para a artéria eferente, que vai ter contato com os capilares peritoneais. Esses capilares abraçam os dutos renais e começa essa troca de água, íons, moléculas avarárias nessa região. Nós estamos vendo do ponto proximal, a alfa-GL, uma área de intensas trocas, tudo por conta do coletor. Dentro desses tubos que a urina vai ser preparada e a material vai ser trocado para a circulação sanguínea à medida que seja filtrado nessa região. Aqui um exemplo da quantidade de trocas que acontece. Veja que nessa alça-GL é uma área de intensa troca de água e eletrólitos. Esse filtrado, vai ser filtrado ao glomérulo,
boa parte vai ser reabsorvida, vai voltar para a corrente sanguínea, e uma parte vai seguir esses estudos até chegar no núcleo e se transformar, virar em linha. Então, nós temos doenças que podem atingir a região medular, doenças que podem atingir a região medular, doenças que podem atingir as arteriosas, como hipertensão arterial e diabetes, e depois doenças que vão atingir as estruturas extrarenais. Essas doenças então vão produzir uma série de manifestações clínicas. Então, o doutor esperto, o aluno esperto, vai agora prestar atenção para ver quais são essas manifestações clínicas e o que essas manifestações clínicas sugerem. Então, agora é hora de não tomar o cafezinho ainda. É hora de olhar para ela e ver a carinha do professor. Afinal de contas, está faltando pouco para a carinha do professor sumir, para aparecer as carinhas. Então, agora da gente dar uma olhadinha, vamos prestar atenção nessas manifestações clínicas. Aula não. Explosão, sono, você está desviando, você está calado ainda. Tem gente que é nem competente. Então, vamos aguardar só um pouquinho, daqui a pouco tem a aula e você vai escolher mais aqueles que estejam com vontade de fazer xixi, que atrapalha, prestar atenção na aula, né? Eu não sei também se em casa, vocês também levam aquelas garrafas de água para colocar em cima da hora de assistir aula. Tem outras garrafas de água, e se em casa também tem garrafas de água. Vamos em frente. Primeira coisa que pode sugerir doenças cardiovasculares é a dor. A dor não é uma manifestação das mais importantes doenças das vias urinárias, mas ela tem características interessantes. Você pode levar dor lombar e liso, as doenças que tendem a cabo renal, as infecções urinárias, a hidroneforose. Isso aqui é o que acontece no patinho instintivo, doenças avançadas nos rins. Essa situação da cabo renal dos liso e região lombar tem que ser uma licença aguda. Se você for uma coisa independente, ela vai dar as doenças mais graves dos rins não provocam dor nenhuma. Já nas vias urinárias, você tem uma dor muito característica chamada cólica nefrética, cólica renal. Essa dor é uma dor tipo cólica que pode atingir a região lombar, pode atingir o flanco, pode atingir até a fossa ilíaca. E ela tem uma tendência de fazer esse caminho. Essa região lombar termina na região genitália. Ela anda essa região lombar e adiante o oeste só no abdômen anterior. Então, olha até a renal, aquela crônica que ela vem da região lombar, vai pelo flanco e pode se direcionar para as vias genitália. Essa dor crônica, às vezes ela não é uma hora que a pessoa vai urinar, uma dor muito intensa, desconfortável, você sente ficar muito inquieto. E quando você bate, faz uma percussão na região lombar da pessoa, ela tem uma percussão lombar dolorosa. Tem médicos agora profissionais recomendando, você não pode fazer percussão lombar, isso é um crime, mentira. É uma técnica, você fazendo de jeito, com cuidado, essa percussão lombar, ela tem uma informação especiosa. Na cabeça de uma parte, isso aí eu imprimo inconscientemente, isso é um absurdo. Tocar uma região dolorosa com a técnica correta é uma maneira de existir chamando. Então, dor importante. Doenças dos urinários, a cólica nefrética, ela sim sugere um problema das vias urinárias, obstrução das vias urinárias, essencialmente, cálculo urinário, programação cólica nefrética. Eu vejo um pouco de doença renal, não é uma achado importante, não é uma manifestação importante. Você vai ser uma doença mais graves, sem dor. A dor é mais importante, você tem problemas nas vias urinárias, você vai ter a cólica, essa cólica nefrética, cólica pode ser a região lombar, pode ser no flanco, pode já dar mais problema anterior que para a região posterior e dos rins. Segunda
grandes manifestações são as alterações de eliminação da urina. Então, são os forças sensitivas para eliminar a urina. São transtornos da micção. Então, o paciente vai chegar médico e falar, doutor, eu estou com um problema urinar. Os problemas esse disúria, que é a dificuldade urinar, já fica fina, o paciente tem que fazer esforço, e às vezes nem na hora de urinar. Então, disúria costuma ser a micção difícil e dolorosa. A disúria é a remédio frequente que alguns volumes ou a disúria. Enfim, as pacientes várias vezes, mas poucas vezes ainda, durante 24 horas, não muda, que muda a frequência, aumenta a frequência urinária, sem aumento do volume nas 24 horas. Ninguém tem teoria de urina. Então, vocês têm que fazer diferença entre urina, mas a gente acaba falando de urina para urinar. O paciente reverte de urinar à noite, como os problemas da próstata, principalmente os problemas da urinar abaixo. O homem é muito comum com os problemas da próstata. As mulheres, as chamadas xixicas neurogênicas, as xixicas causadas por medicação, com disfunção dos medicação xixica, as mulheres começam a urinar à noite. E pode haver também aretas sugerindo um problema da eliminação da urina. Incontinência involuntária de urina e retenção é a incapacidade de urinar, se prende ou então não fica solta. Essas manifestações que gerem distúrbios das vias urinárias podem acontecer nas infecções urinárias, nos problemas de próstata, nos problemas de nervação xística, nas doenças obstrutivas das vias urinárias, como álcool, estenose, coágulos, etc. E nas doenças que substituem a uretra, principalmente as sequelas de infecções ou de trauma na uretra que podem causar obstrução uretral. Então, essas manifestações clínicas que o paciente vai realizar para você sugerem transtorno de eliminação urina com comprometimento das vias urinárias. Então, o esperto já sabe que lá vai quando o paciente tiver essas queixas. E você pode ter as alterações do volume urinário. Aí o paciente vai dizer que ele tem oliguria. Oliguria é a diurese inferior a 400 ml nas 24 horas. Diurese inferior a 400 ml nas 24 horas é chamada de oliguria. Então, o paciente está menos importante. Se o paciente estiver urinando mais do que 2 ml nas 24 horas, ele vai chamar de oliguria. Então, é uma diurese excessiva. Não confundir a oliguria com a laciuria. Confusão relativamente comum no nosso dia a dia e costuma ser cirurgia. Então, a oliguria é um aumento do volume urinário. Alguns autores falam acima de 500 ml, falam acima de 2 ml, mas geralmente passa dos 2 ml dia, o paciente oliguria. Pode tornar a oliguria. Alguns autores dizem diurese de 24 horas inferior a 300 ml. E outros dizem ausência de diurese. Temos ausência de diurese. A palavra quer dizer ausência de diurese. Então, o paciente não urina, é uma anália. Mas dizem que se tiver inferior a 200 ml nas 24 horas, você é paciente análico. Se você tem transtorno urinário, alguma coisa está impedindo a formação ou a eliminação de urina. Então, aqui nós temos as insuficiências renais, análises crônicas que podem causar urina ou anemia. Os transtornos endócrinos podem causar simplesmente oliguria. Aqui nós temos diabetes mellitus, que pode causar oliguria. Aumento do urinário nas 24 horas. Nós temos os estudos que a secreção inapropriada de um hormônio antidiurético e também pode causar oliguria. O paciente com oliguria tem um transtorno da secreção do hormônio antidiurético. Nós
Nós podemos ter as batidas obstrutivas, ou, por exemplo, a obstrução da uretra, pode causar anemia do paciente, consegue evitar uma hiperplasia prostática severa, câncer de próstata, pode diminuir de maneira elétrica, o paciente fica anêmico. Já o urinário, o sistema liberal vai causar transtorno urinário, porque o tempo lateral vai pensar. Então, se o seu principalmente a elétrica ou a bexiga, a saída da bexiga, você pode ter até mesmo a anemia desse paciente. Nós temos desejos dinâmicos, principalmente da bexiga choque, onde você perde uma rim e o paciente tem urínia. E esses desejos hemodinâmicos podem causar insuficiência renal. O paciente pode aparecer renal definitiva. Outros hemodinâmicos podem ter insuficiência cardíaca. Coração perde a força de honra, perde a função prática, perde uma rim, o volume da água diminui. Então, veja aí que nós falamos até agora. Pode sinalizar doenças urinárias, a dor, quando está clara, colônia nefrética. Segundo, transtornos urinários da urina, dificuldade de urinar, ardência, dor, continência, retenção, falacia. Depois, alterações do volume de urina, anemia, poliúria. E também podemos ter sinais metabólicos, caracterização já uma falência renal mais severa, crônica. Então, aqui nós temos dividido com quadro de uma insuficiência renal crônica. Veja que aqui nós vamos ter manifestações renais. Então, o hálito doente renal crônico, ele do sangue, os moléculas não seguem o hálito, ele fica um hálito que lembra a menina ou adocicada. A anemia lembra que o rim produz eritropoetina e o rim doente, quando deixa de produzir eritropoetina, o paciente vai ver a anemia. Pode ter perda de peso e hipotrofia muscular, você vê as proteínas, principalmente o paciente com doença renal crônica, ele tem uma queda da taxa metabólica, declínio da sua taxa metabólica, e isso conduz a perda de massa muscular, a perda de peso. A qualidade de caminhos vai cair. O indivíduo tem uma tendência de sangue dele, ele compromete as suas funções somáticas, compromete a função dos órgãos. Então, ele vai ter essa característica várias das palavras, ele fica amarelado, porque tem essa repetimentos que deveriam ser eliminados da urina, nessa retentiva da urina, não, são os pigmentos que dão a perpetuação amarela. O paciente que tem essa metabólica, que o urina não consegue levar o ácido básico, esse paciente não consegue vai na ação de seu regime de bicarbonato, perde principalmente a capacidade de regular a quantidade de carbonato plasmático e o carbonato metabólica. Não é só isso, o paciente também vai ter alterações hemodinâmicas. Veja que se você não consegue filtrar bem o sangue, eliminar bem o sangue, você começa a reter líquido. De um volume plasmático, a reter eletrólitos, e daí você vai desenvolver a alveolemia, o paciente vai cair hipervolêmico, porque o que ele vai ficar uma sobrecarga cardíaca, vai ficar problemas cardíacos, a pressão arterial você também vai subir por causa disso. Então, você começa a mandar esse paciente sinais de insuficiência cardíaca, sopros, terceira cardiografia, existe a tendência de formar endocardites nesses pacientes. Acredita-se que seja por escórias chamadas menina, que poderiam formar depósitos de carne, formar pericardite.
não querer uma pressão real. Então, muitas vezes essa ideia do paciente, ele está com a aspecto que ele tem insuficiência cardíaca. E todas as vezes você pegar um paciente separado, avalia a função renal, as insuficiências renais, podem causar alterações hemodinâmicas e comprometer a função cardíaca. A síndrome nefrítica, que é a retenção de água, eletrônicos, escórias regeneradas, elementos determinados rins, e também pode induzir o paciente a uma falência cardíaca. Eu já peguei paciente que tinha hipertensão arterial, não falava nada. Quando olhava, só foi um remédio, tinha uma falência renal crônica severa, até que não silenciosa. Já peguei pacientes com cardiologia, porque será um objetivo para prevenir insuficiência cardíaca ou de insuficiência renal. Então, é uma estratégia de vezes prejudica, causa manifestações cardíacas principalmente. Manifestações cardiovasculares, já e a vascularização separar as pessoas íntimas. Então, isso são as alterações. E nós podemos ter achados de complicações intermedial, por exemplo, sopros abdominais em pacientes com transtornos da circulação renal, estemose diarreial, por exemplo, ainda pacientes com os próprios sopros, que pode ser uma circulação renal óptica, mas das renais, pode ser substâncias das renais, massas abdominais grandes, tumores renais, policísticos, policísticos causam aumentos, enfim, você pode falar aí esse projeto às vezes ele é achado como as massas renais, mas é uma que pode acontecer. Vamos ver as pessoas como abordagem, aqui as pessoas precisam renal, diabéticos, hipertensos, que pode tratar. E o paciente de coisa renal crônica, ele pode ter alterações neurológicas, encefalopatia, as convulsões, o paciente pode apresentar bem. Claro que não são achados principais, assim, renais não são achados fundamentais da renal, mas já sugere complicações avançadas. E nós hemodíticos, o principal problema que se paciente tem hipertensemia. A hipertensemia renal é uma infecção importante. Pacientes com hipertensemia podem desenvolver agentes cardíacas. Então, pacientes com hipertensemia é um achado. Então, vamos achar isso isoladamente. Vamos achar isso das relações dos rins as insuficiências renais, a nefrítica, são as descaladas e achados às vezes a gente renais. Bom, vamos voltar aqui. Não querendo cancelar as manifestações dentro do GGP, mas dor, sugere principalmente doenças das vias urinárias. As doenças renais são comuns. A dor, ela tem uma marcante, às vezes na minha tese. Depende da velocidade da instalação do processo. Vamos ver os fatos de hidratação por isso aqui, cara, né? Essa questão do consegue isso aqui. Mas é muito mais aí vem doenças das vias urinárias. Volume, urinando, hoje, às vezes você tem que pegar o sentido moderado urinário em 24 horas para você detectar uma disfunção urinária. A capacidade tem disfunção urinária. Semana passada, brigaram a paciente não tolerando para o urinário. Para o que é aquela parada ela já urina, ela está para os estamos falando do paciente para o urinário, você está dando indica, ela nem tem usar
filtrado, né? Então, acabou já você chegar no barulho de arraia, você sai a conduta, não isso. Vamos dizer que as ações metabólicas, gata, e que os seus sinais mas assim bem características aí o comprometimento cardíaco. E aí, realmente, que essas alterações biológicas vão todo mundo. Comprometimento cardíaco tem também um sinal de alteração metabólica, por aí vai. Bom, e você pode ter alteração no aspecto da urina. Então, os outros pacientes chegam a queixar que a urina é diferente. É muito queixar que a urina é diferente. E está com cheiro forte. Está mais escura, está com cheiro forte. Muitas das vezes isso com cheiro forte é a falta de líquidos. Você não sente mal com mais líquido, a urina clareia. Então, muitas vezes aí falta de líquido. Não relacionado à urina turva. Você pode ter sangue na urina ficar avermelhada. Urina turva e sangue são causados por essas condições aqui, principalmente significa infecção tratada, hepatite virtiva, doenças hemolíticas, câncer, doenças urinárias, causam turbação da urina, eliminação da sangue, significa como assim São Paulo. A hemoglobina caiu junto com a hematria, mesmo significado. O paciente pode ter uremia. Aí, nesse caso, você só vai ver que tem você fez exame, mas geralmente as pessoas falam que é esmomosa. Na hora que ele vai nadar, fica esmomosa. Aquilo ele vai matar o vai fazer o via vermelha. Dá para entender no final que ele fica esmomosa. Sempre a cristalia, geralmente você só vai ver em exame de urina. Aí você vai ver se tem urina ou não. É tudo renal gerado, então está afetando os renais. Se tem cristais, a tendência é formar algo. Então pode ter uma hepatite virtiva nesse paciente que tem algumas manifestações clínicas também. Hiperúria. Com bactérias, infecção urinária, mas isso também cristalado sensibilidade bactéria. Você só vai ver o exame de urina, dá bastante falar para você que tem. Aí, nós podemos passar para as síndromes. Quais são as síndromes? Nós vamos falar hoje de duas grandes síndromes renais. A síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. Como é a gente fica mais tranquilo. Então, agora nós vamos parar os 5 minutinhos. Vamos dar um intervalo de 5 minutos. O intervalo vai sair mais cedo. Para a gente beber, tomar um cafezinho agora. Tem limite ao cabelo, por favor, né? Não é rajadinha dele, vai chegar em casa, a gente precisa se você não a gente rajadinha. Mas vamos tomar um cafezinho agora, rapidinho, ok? Então, daqui a pouco a gente volta.
de tanto a gente se inveja, de tanto meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Com você, com você. Nada melhor, nada melhor do que não fazer nada, nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e com você. Bom, então vamos continuar. Foram só 5 minutinhos mesmo. Podemos continuar? Já temos plateia? Vamos lá. Um grupo amado aqui que sempre volta rapidinho. Vamos lá, então. Vamos continuar o nosso assunto, com agora entrando na síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica. Nós estamos aí com a foto ilustrando a síndrome nefrótica de uma criança que parece, pelo aspecto que ela não gostou muito de fazer a foto, essa criança está com edema bipalpebral, um edema. Síndrome nefrótica, ela é sinônimo de edema. Então, é uma síndrome clínica
que o paciente vai se apresentar ao médico com principalmente edema. Ela é parente da síndrome nefrítica. A síndrome nefrítica, o paciente vai se apresentar ao médico também com edema, mas vai apresentar-se também com outras manifestações clínicas diferenciadas. Na síndrome nefrítica, está aí a foto de um menino com uma infecção na pele, o que a gente chama de piodermite. Essa infecção na pele está aí para dizer que a principal causa de síndrome nefrítica é uma glomerulonefrite pós-estreptocócica, geralmente em crianças que após infecção estreptocócica desenvolvem uma lesão renal, certo? Então, por isso que está aí a síndrome nefrítica. Então, vejam, nefrótica, nefrítica. Hoje, vários autores da nefrologia não usam o termo síndrome nefrítica. Esse termo é usado muito mais por clínicos, por semiólogos, para falar, para diferenciar uma síndrome da outra. Os autores de nefrologia hoje preferem falar síndrome nefrótica e glomerulonefrite aguda, em vez de síndrome nefrítica. Falam, então, síndrome nefrótica, glomerulonefrite aguda. Então, se você ouvir alguém falar que não se usa mais a expressão síndrome nefrítica, mas que seu professor de semiologia falou na síndrome nefrítica, não fica pensando que seu professor de semiologia está por fora, está desatualizado, porque ele fala nomes diferentes. Isso é usado muito ainda pela simplicidade de você distinguir uma síndrome da outra. Então, por isso que a gente usa esses dois termos, né, nefrítica e nefrótica. Vamos, então, fazer um comparativo entre as duas. Vamos botar nossa ênfase aqui em síndrome nefrótica primeiro. Presta atenção, o que é síndrome nefrótica? Ou seja, como o paciente se apresentará para você. Ele vai se apresentar com edema. Esse edema, ele tende a começar na face, começar nas pálpebras. Então, ele começa com um edema bipalpebral, que se generaliza rapidamente. Esse edema, ele é um edema que começa na face, porque nas pálpebras é onde nós temos mais tecidos mais frouxos. Então, é onde o líquido invade primeiro. Ao contrário do edema de insuficiência cardíaca, que começa nos membros inferiores, porque ele é um edema mais gravitacional. Ele retém mais líquido nas extremidades, porque o coração não consegue bombear esse líquido com tanta precisão. Aqui não, é um edema que o paciente expande o volume plasmático e esse líquido começa a procurar tecidos. E acha primeiro as pálpebras. Mas a tendência desse paciente é desenvolver mesmo a nasarca. Esse edema se generaliza com relativa rapidez. Esse paciente vai ter também proteinúria. Ele vai eliminar urina com proteína. A proteinúria, nós só vamos quantificar essa proteinúria quando nós fizermos um exame de urina. Então, nós vamos ver que esse paciente tem proteinúria. E, consequentemente, ele tem hipoalbuminemia. A albumina plasmática desse paciente cai, porque ele perde proteína na urina, e a principal proteína que ele perde na urina é a albumina. Vocês estão vendo aqui que o paciente perder proteína na urina não é normal, né? Os glomérulos são impermeáveis às proteínas. As proteínas não são filtradas no glomérulo. Se passou proteína no glomérulo, é porque o glomérulo está lesado, e aí passa proteína. Como você vai ter menos albumina, você vai ter menos síntese proteica, você vai ter distúrbio das lipoproteínas, você vai ter menor carreamento de partículas de gordura pela própria albumina, e você então vai ter uma dislipidemia, que ela é variável e que depende de você fazer exame para saber se o paciente tem. Interessante que o paciente não tem alteração da pressão arterial, a não ser que ele tenha doença muito avançada, que já comece a caminhar para a falência renal. Mas a síndrome nefrótica, durante muito tempo, o paciente vai ter pressão normal e função renal normal. Ele só vai ficar perdendo proteína na urina, mas o rim dele ainda vai cumprir o seu papel.
Claro que se a doença que causou síndrome nefrótica permanece por muito tempo, o paciente vai acabar tendo insuficiência renal também. Então veja, o que é síndrome nefrótica? O paciente vai apresentar para você edema. Você mede a PA dele, está normal. Então ele vai ficar um edema, que vai ser um edema que vai se generalizando aos poucos. Nos exames, proteinúria, hipoalbuminemia, dislipidemia. Então isso aqui é um cara com síndrome nefrótica. Do lado de cá nós temos a síndrome nefrítica, em que o paciente também tem edema. O edema tende a ser um pouco menor do que na síndrome nefrótica, tende a ser menor, porque a proteinúria é menor. A lesão que o paciente tem no glomérulo, na síndrome nefrítica, é uma lesão em pontos do glomérulo. Ele faz janelinhas em vários pontos do glomérulo. Na síndrome nefrótica, as lesões causam um dano linear na membrana basal do glomérulo. Então você tem toda a extensão do glomérulo acometida com alteração de permeabilidade. Na síndrome nefrítica você tem como se fosse buracos no capilar glomerular. Então a perda de proteína é menor. Mas há também na síndrome nefrítica degeneração tubular. Então o paciente tem aumento da pressão, a pressão arterial do paciente aumenta. E esses buraquinhos que ele faz da membrana basal deixa escapar hemácia, então ele tem hematúria. E a função renal dele é alterada, por ele ter comprometimento da função tubular também. Então, esse paciente geralmente tem um processo inflamatório no glomérulo que entope também os túbulos renais. Então ele começa a reter líquidos e ter hipertensão arterial e alterar a função renal. Então, a diferença da síndrome nefrítica para nefrótica, edema não é. As duas têm edema. A proteinúria também tem nas duas. É maior em uma do que na outra. E isso nós só vamos saber quando a gente fizer o exame de urina. Mas na nefrótica não tem hipertensão arterial, não tem hematúria e a função renal fica normal. Vejam bem a diferença das duas. E o que causa essas duas formas de síndromes são doenças dos glomérulos, doença glomerular. Síndrome nefrótica ou síndrome nefrítica significarão doença glomerular. Tá? Aqui estão a urina turva, espumosa, mostrando que o paciente tem proteína na urina. A urina fica assim cheia de espuma. Se você agitar, parece cerveja, espuma de cerveja mesmo. E tem ainda um macete, pinga umas gotinhas de limão, vinagre ou limão na urina, e você vai ver formar aqui dentro um cordãozinho, parece que uma fumacinha lá dentro, é precipitação da proteína. Você quer saber se tem proteína na urina? E se você estiver trabalhando lá no meio do mato, não tiver jeito de ter um laboratório para pesquisar para você, pinga umas gotinhas de ácido aqui, qualquer coisa ácida, você vai ver formar dentro da urina uma linhazinha, parecendo uma fumaça lá dentro, da precipitação das proteínas. E aqui embaixo, os tubos de ensaio mostram os vários tipos, as várias aparências da hematúria. Desde uma urina mais amarelada até uma urina bem escura, com sangue. E às vezes a hematúria aparece assim, ela só vai ser microscópica. Só quando você fizer o exame de urina que você vai ver que o paciente está perdendo sangue na urina e deve ser uma síndrome nefrítica. Então, hematúria e hipertensão é da nefrítica. Proteinúria maciça e edema, da nefrótica. Edema também é da nefrítica. Então, como nós vamos nos comportar diante de cada uma delas? Por que nós precisamos de fazer a diferenciação de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica? Por causa da etiologia. A etiologia. A síndrome nefrótica, ela é causada, assim, por glomerulopatias primárias ou secundárias. E a síndrome nefrítica, por glomerulopatias geralmente agudas, que podem ser reversíveis. Já as glomerulopatias da síndrome nefrótica, muitas delas são crônicas e muitas irreversíveis. Aqui então tem uma listinha, que nós vamos deixar isso aqui para o Renatinho falar para vocês. As lesões mínimas, glomerulopatia focal, segmentar, membrana proliferativa, membranosa, vários aqui, alguns exemplos de lesões glomerulares que causam síndrome nefrótica, que tem uma tendência muitas vezes a serem glomerulopatias crônicas. E você pode ter glomerulopatias secundárias a outras doenças,
principalmente as imunopatias, as doenças autoimunes. Também aqui, as infecções crônicas das vias urinárias e diabetes podem causar lesões glomerulares crônicas. E um dia o paciente apresentar síndrome nefrótica, que vai ter o quê? Edema, proteinúria e hipoalbuminemia. Então, quando o paciente tem síndrome nefrótica, às vezes a gente tem que fazer biópsia renal para saber qual tipo de glomerulopatia o paciente tem. A glomerulopatia por lesões mínimas é a mais comum em crianças e resolve com corticoide. As outras glomerulopatias não respondem bem a corticoide. Então, quando o paciente não responde a corticoide, numa síndrome nefrótica, é um indicativo de biópsia renal. E na nefrítica, a principal causa de síndrome nefrítica é a glomerulonefrite difusa aguda, pós-estreptocócica. Então, a pós-estreptocócica é a mais comum em crianças, por isso que no início da aula nós colocamos ali uma criança com piodermite. Nas glomerulopatias agudas, existe uma chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou crescêntica. Vocês vão ver, se não viram ainda, vão ver isso na fisiopatologia, que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva, a cápsula de Bowman prolifera, formando células em forma de lua crescente, e estrangula o glomérulo. Essa aqui é uma glomerulonefrite, uma síndrome nefrítica rapidamente progressiva, que o paciente caminha rápido para insuficiência renal. É uma forma mais grave. Essa difusa aguda, essas pós-infecciosas, geralmente elas cedem quando você trata o paciente, elas são reversíveis. Essa rapidamente progressiva é uma forma mais grave, né? Mas vai dar síndrome nefrítica. Nossa importância na semiologia aqui é você identificar uma síndrome nefrítica, uma síndrome nefrótica e saber, olha, eu tenho que encaminhar esse paciente aqui para tratá-lo como um problema crônico, ele pode desenvolver insuficiência renal, talvez ele precise de biópsia. Este CAR pode ser uma doença mais reversível, né? Na rapidamente progressiva, a função renal declina rápido. E nós temos outras formas que podem causar síndrome nefrítica. A mais comum é a nefropatia por IgA, chamada síndrome de Berger. O paciente tem uma hematúria e uma elevação da pressão arterial bem lentas, bem progressivas, né? Então, isso aqui podemos ter essas outras condições clínicas aqui causando síndrome nefrítica. Tá? Então, a causa mais comum de síndrome nefrótica, o Bernardo pergunta para mim aqui, são as glomerulopatias por lesões mínimas. Por lesões mínimas. Essas lesões mínimas são lesões dos podócitos. Os podócitos têm os prolongamentos do podócito, que parecem pedicelas, parecem uma garrinha que agarra no glomérulo. Esses podócitos, essas garrinhas do podócito se fundem e alteram a permeabilidade glomerular. Então, por isso é mais comum, principalmente em crianças. Em adultos, não. Em adultos, a salada é muito grande, as possibilidades são muito maiores. Mas em crianças, as lesões mínimas são as mais comuns. E é frequente também em adulto. Bom, o que eu vou fazer de exames complementares? O exame inicial que eu vou fazer é o exame de urina rotina. É o chamado EAS, né? Elementos anormais de sedimentoscopia ou urina rotina. Esse exame você vai ver e vai detectar, por exemplo, hematúria. A hematúria ali é fácil de ser detectada no EAS. E você vai detectar também proteinúria, mas vai detectar uma proteinúria qualitativa e não quantitativa. Se você tiver a partir de 1,8 grama de proteína na urina, você já vai ter o teste positivo para proteinúria. No exame de urina rotina, o teste vai ser positivo já para proteinúria, mesmo com pequenas quantidades de proteína na urina, até 1,8 grama. A partir de 1,8 grama na urina de 24 horas, você já tem proteinúria positiva no EAS. Então, o que vai ter o EAS? Ele vai dizer para você que tem proteinúria, mas não vai dizer para você quanto de proteína o paciente está perdendo. E isso é importante. Então, quando você faz o exame de urina rotina, o que você vai ter? Hematúria, proteinúria. A hematúria, se tem hematúria, você vai pensar, é síndrome nefrítica. A hematúria aponta síndrome nefrítica.
Na nefrótica não vai ter hematúria, vai ter proteinúria. E a proteinúria vai aparecer nas duas. Então, proteinúria no exame de urina rotina aparece nas duas. Hematúria na nefrítica. Né? Aí você pede a proteinúria das 24 horas. A proteinúria das 24 horas é um importante diferencial de síndrome nefrítica e de síndrome nefrótica. A proteinúria de 24 horas na nefrótica, geralmente, ela é superior a 3 gramas. A 3 gramas por decilitro de urina. Por decilitro de urina. E na proteinúria de 20, e na síndrome nefrítica, inferior a 3 gramas nas 24 horas. 3 gramas e meia, segundo alguns autores. Então, para você fazer a análise quantitativa, quanto de proteína o paciente está perdendo, proteinúria de 24 horas. Mais que 3 gramas e meio, nefrótica. Menos de 3 gramas e meio, nefrítica. É importante também prestar atenção nisso aqui, porque à medida que o paciente vai ficando com hipoalbuminemia, a proteinúria dele muda. Então, à medida que ele vai ficando com menos proteína circulante, a proteinúria tende a cair. Então, não vamos basear só na proteinúria, mas ela é um importante marcador de diferenciação das duas síndromes, nefrítica e nefrótica. Vamos fazer as provas de função renal. Provas de função renal é dosagem de ureia, dosagem de creatinina e o clearance de creatinina. O clearance de creatinina é mais fidedigno. É um exame que você vai fazer na urina de 24 horas e ver como que está a depuração de creatinina na urina de 24 horas. E essa prova de função renal é importante, porque na síndrome nefrótica geralmente está normal, e na nefrítica geralmente está alterado. Se na nefrótica começa a haver alteração da função renal, é porque o paciente pode estar caminhando para uma falência renal crônica. Tá? Então, nefrítica e nefrótica, Laura, 3 gramas e meio, mais que 3 gramas e meio, nefrótica, até 3 gramas e meio, nefrítica, menos de 3 gramas e meio, nefrítica. Embora a gente tenha que estar atento, tá? Porque às vezes o paciente está com nefrótica, mas a proteinúria dele ainda está pequena. Então não é só na proteinúria que eu tenho que me fiar. Eu tenho que ver também os outros achados clínicos da nefrítica e da nefrótica, tá? Não é só na proteinúria, porque a proteinúria, que um dia vai ser 7 gramas, começa com 2 gramas. Então eu preciso estar atento a essa variação aí, que é importante, tá? Acompanhar isso. E sempre avaliar a função renal. Você dosa ureia creatinina e pede o clearance de creatinina, que é um exame mais fidedigno para você avaliar a função renal. Os lípides, você vai pedir colesterol total e suas frações, LDL, HDL, VLDL, e vai pedir os triglicerídeos, que você vai ver então que na síndrome nefrótica existe uma dislipidemia. Não é um achado tão consistente, tão fundamental, mas é muito importante. E outra é a albumina. Dosar a albumina sérica para você observar o quanto o paciente tem de prejuízo das suas proteínas circulantes. Então, a prova de função renal, os lípides e a albumina, para ver as consequências da síndrome nefrótica e nefrítica. E a biópsia renal? Biópsia renal está indicada em todos os pacientes que tenham deterioração rápida da função renal. Né? Então, pacientes nefrítico ou nefrótico, que está deteriorando a função renal, biópsia. Naqueles casos que a gente chama obscuros, que você não consegue saber, não tem nenhum indício de qual glomerulopatia o paciente tem nos nefróticos. Então, nefrítico ou nefrótico que está deteriorando a função renal, justifica a biópsia renal. Nefróticos, que você não sabe a causa, ou que estão com deterioração da função renal, você vai fazer também a biópsia renal. Então, mas os nefríticos, síndrome nefrítica, a biópsia renal é menos necessária, salvo naqueles pacientes que têm deterioração rápida da função renal. Então, onde vão fazer biópsia? Quem está com perda rápida da função renal, seja nefrítico, seja nefrótico. E na nefrótica, naqueles indivíduos que não tem etiologia esclarecida. Tá? Aqueles casos. O que é um caso transformado? É um caso que começa com nefrítico e evolui para nefrótico. O cara começa com toda a cara de nefrítico. Tá? Hipertensão, hematúria, edema, e de repente ele começa a ter proteinúria em níveis muito altos.
Então, todo nefrítico que a proteinúria dele começa a crescer muito, pode ser uma rapidamente progressiva. Então, pode ser que você faça biópsia renal. Pode ser. A biópsia renal hoje não é feita com muita frequência. Geralmente, os médicos tentam tratar com corticoide, tentam fazer outras investigações para descobrir a doença causal e fazer menos biópsia renal. Então, esses são, de modo geral, como você vai abordar síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. Lembrando, qual é o nosso objetivo, o que a gente pretende? Que vocês, a partir dos sintomas, identifiquem que o paciente tem doença dos rins e das vias urinárias. Depois, estabeleçam qual síndrome o paciente tem. Eu pego aqui sinais e sintomas, qual síndrome o paciente tem. E como eu vou explorar essas síndromes com exames complementares para saber o diagnóstico. Então já está aqui 2 síndromes apresentadas para vocês, nefrítica e nefrótica. Tá? E já foi apresentado para vocês quais são os sintomas, os sinais, as manifestações clínicas. Muito bom. Nós ainda temos, na síndrome nefrítica, a possibilidade de fazer dosagem de complemento. Porque a dosagem de complemento, você vai ter uma baixa, uma hipocomplementemia. O complemento vai estar baixo, porque ele está sendo consumido num processo inflamatório. Na nefrítica, por que eu doso complemento? Que a principal causa é glomerulonefrite pós-estreptocócica, onde há uma reação, formação de antígeno-anticorpo, uma formação de cadeia de antígeno-anticorpo, essa cadeia de antígeno-anticorpo deposita na membrana basal do glomérulo, desencadeia uma resposta inflamatória mediada por complemento. Então, como que se desenvolve na nefrítica? Forma complexo antígeno-anticorpo. Antígeno estreptocócico com anticorpo humano. Esse imunocomplexo deposita na membrana basal do glomérulo, ativa a cadeia do complemento e desenvolve uma resposta inflamatória. Então, na nefrítica, como a maioria dos casos é glomerulonefrite pós-estreptocócica, você dosa complemento. Complemento baixo já ajuda no diagnóstico. Agora, tem síndromes nefríticas que o complemento não vai ajudar, como na rapidamente progressiva, por exemplo. E na nefrótica, o que a gente faz também? Hemograma, ver se o paciente não tem anemia, porque vimos que algumas síndromes nefróticas são secundárias a imunopatias, a anemias. A glicose, o exame parasitológico de fezes. A gente vê assim, você está buscando a causa também. Anticorpo antinuclear, o FAN, que a gente faz porque as doenças autoimunes são causas importantes de síndrome nefrótica. A sífilis, o VDRL, HIV, doenças neoplásicas. Por quê? Eu estou procurando causas secundárias de síndrome nefrótica. Parasitose, então estou procurando causas secundárias de síndrome nefrótica antes de eu pensar em fazer uma biópsia do paciente. Muito bom. E aí agora, com isso nós terminamos a aula de hoje. Os demais assuntos vão ficar para a próxima aula, a próxima quinta-feira, quando nós vamos terminar, então, a nossa programação. Então, hoje ficamos aqui. Um bom dia para vocês e protejam-se.